A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo está no ar. E este é o 11º episódio. Vamos falar da seleção de Cabo Verde. Você quer conhecer melhor os tubarões azuis, entender como joga, quem são os principais jogadores, o provável time, como ataca, como defende, quem é o treinador? Tudo isso e muito mais a gente vai falar a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o seu lugar para ficar bem informado sobre a Copa do Mundo de 2026, que faltam 50 dias para ela começar no dia que este vídeo está indo ao ar. Então, para passar esse tempo legal, fique aqui conosco, um vídeo por dia sendo publicado, já tem outros para você maratonar e passar esse tempo até o Mundial começar. Por isso, peço o seu like, peço a sua inscrição e também o seu comentário. É muito legal ler o que vocês escrevem, concordam, discordam sobre os vídeos. A opinião de vocês é muito importante. Então vamos falar deste arquipélago que fica entre o Brasil e a África, né? E é interessante que, se a gente for pegar o fuso horário do horário de Brasília para a capital de Cabo Verde, que é Praia, é de 2 horas, né? A gente pensar que o fuso horário para a Europa, para a primeira costa da Europa ali, da África, é de 4 horas, né? A gente consegue entender um pouco a localização geográfica. É no meio do oceano mesmo que fica este país, né? Que é formado por 10 ilhas principais, sendo que 9 delas são habitadas, né? Estima-se que a população de Cabo Verde esteja em torno de 550 mil pessoas. É o terceiro menor país da história das Copas em termos de população a jogar uma Copa do Mundo, né? O menor é Curaçao, que é surreal, né? Ter 185 mil pessoas. O segundo é a Islândia de 2018 e agora Cabo Verde, né? Essa vai ser a primeira participação em Copas. A gente está falando de um país que conseguiu a sua independência em 1975. E a primeira competição que eles disputaram eliminatórias, sendo membro da CAF, porque demorou muito para Cabo Verde se tornar membro da CAF, foi para a Copa Africana de Nações de 94. Então é uma seleção muito jovem em termos de disputas, né? Nunca jogou a Copa do Mundo, se classificou pela primeira vez, e a gente vai entender aqui este ciclo. Nas duas Copas Africanas de Nações, a gente tem um contraste de campanhas. Em 2023, Cabo Verde conseguiu a histórica classificação para as quartas de final, ficou em primeiro de um grupo que tinha Egito e Gana, e aí eliminou a Mauritânia nas oitavas e caiu para a África do Sul nos pênaltis. Só que para 2025, Cabo Verde fez uma campanha muito decepcionante, né? Ficou em último lugar num grupo que tinha Egito, Botsuana e Mauritânia e acabou não se qualificando. Agora, nas eliminatórias para a Copa, foi uma campanha muito surpreendente, né? 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Foi líder do grupo que tinha Camarões. E assim, na minha opinião, foi das 48 classificações para a Copa do Mundo a mais surpreendente, né? Porque a gente sabe a bagunça que é Camarões, a gestão muito ruim, né? Ingerência, problemas na federação, né? Mas assim, Camarões tem um time de muito respeito, de muitos jogadores que estão aí na elite do futebol mundial, né? Mas Cabo Verde conseguiu vencer Camarões na antepenúltima rodada e aí confirmou a classificação no último jogo contra Eswatini, ganhando por 3-0 em casa, e se garantiu nessa classificação histórica para a Copa do Mundo. Nos amistosos, Cabo Verde teve 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Agora no FIFA Series, uma derrota para o Chile por 4-2 e um empate com a Finlândia, né? O FIFA Series lá na Nova Zelândia. E no final do ano, Cabo Verde deixou uma impressão muito positiva ao empatar com o Egito e com o Irã, num torneio amistoso que também tinha o Uzbequistão, e Cabo Verde fez aí uma campanha muito interessante. Agora vamos falar do carismático técnico de Cabo Verde, nosso querido Bubista, né? Que é o apelido dele, o nome é Pedro Leitão Brito, tem 56 anos, ele está na seleção de Cabo Verde desde 2020 e ele é o 8º técnico apenas cabo-verdiano
a liderar a seleção, porque Cabo Verde teve muitos técnicos portugueses no começo aí da sua trajetória, né? E o interessante do Bubista é que, desde que ele chegou, o lema dele era unir os jogadores locais de Cabo Verde com os filhos da diáspora, porque existem muitos cabo-verdianos aí espalhados pelo mundo. Então, os filhos de cabo-verdianos, ou então cabo-verdianos que imigraram para outros lugares, foram chamados. Houve uma busca por eles para que a seleção se tornasse mais competitiva. O caso mais interessante é o do zagueiro Pico, né? O Pico Lopes, zagueiro do Shamrock Rovers, lá da Irlanda, que ele recebeu o convite por LinkedIn. O Bubista e a federação fizeram a busca, encontraram ele lá, e aí, por LinkedIn, fizeram aí o convite para o Pico se tornar o zagueiro. Ele achou uma coisa muito interessante, né? E aí foi feita assim a captação dos atletas. O Bubista foi eleito o treinador do ano da CAF em 2025, superando o Walid Regragui, superando outros grandes treinadores por conta da classificação histórica de Cabo Verde. Agora, o mais legal de tudo é que é o seguinte, além de técnico da seleção de Cabo Verde, jogador histórico da seleção de Cabo Verde, melhor técnico africano, o Bubista, ele concilia esse trabalho com o trabalho de dar aulas para crianças na ilha de São Vicente, né? E é muito interessante isso, porque ele e outros ex-jogadores criaram esse projeto para formar jogadores cabo-verdianos nas ilhas locais. Então, lá na ilha de São Vicente, todo sábado, domingo de manhã, ele dá ali aula para 150 crianças, e é um contato muito interessante, né, dos pais e das crianças com o treinador da seleção nacional. Falando dos destaques, não tem como a gente não começar por Ryan Mendes, que é o maior jogador da história de Cabo Verde, né? A gente está falando simplesmente de um atleta de 36 anos, que é o jogador com mais jogos com a camisa de Cabo Verde, né? Ele tem 96 e, somando amistosos, a primeira fase da Copa deve chegar a 100 jogos durante o Mundial, e é o maior artilheiro da história de Cabo Verde, com 22 gols, né? O Ryan Mendes, ele começou a carreira num time local na ilha de São Vicente, chamado Batuque FC, sensacional esse nome, né? Ele jogou na Turquia, jogou na Inglaterra, né, na segunda divisão da Inglaterra, jogou na França, chegou a jogar no Lille da França, jogou em vários lugares aí ao longo da carreira. Hoje ele está na Turquia, ele está no Igdir, time da segunda divisão, né? Ele joga junto do Leandro Bacuna, de Curaçao lá, os dois são titulares do Igdir, time de meio de tabela da segunda divisão turca. O Ryan Mendes, ele é um meia centralizado, com qualidade, ele é ambidestro e ele pode jogar nas duas pontas. A gente assistindo o jogo de Cabo Verde vê ele caindo pelas duas pontas também, mas o fato dele ser ambidestro, bater muito bem na bola, cruzar muito bem na área, o torna muito imprevisível. Então, sem dúvida, é a principal arma aí de Cabo Verde para a criação de jogadas, para criar condições boas de ataque e para deixar em boa condição o centroavante, o homem-gol, que é Dailon Livramento. Livramento é simplesmente o cara que fez o gol contra Camarões, né? E se você não viu esse gol, veja aqui no YouTube tem, é um gol histórico, né? Ele rouba a bola antes do meio-campo e arranca sozinho. E ele chega na cara do gol num arranque de velocidade incrível. Assim, é um gol histórico, né, para as eliminatórias africanas da Copa do Mundo. É aquele de ficar passando em videoclipe para sempre, assim, de melhores momentos das eliminatórias. O Livramento, ele nasceu na Holanda, né? Mas aí com a dupla cidadania ele optou por representar a seleção de Cabo Verde, tem 24 anos, tem 1,85 m, é esse atacante longilíneo de passada larga, esse centroavante que gosta de atuar aí em velocidade, atacando no espaço. A temporada dele não é nada boa lá no Casa Pia de Portugal, não conseguiu balançar a rede ainda, né? Ele está emprestado, pertence ao Hellas Verona, mas assim, na seleção ele joga bem, na seleção ele funciona, e Cabo Verde vai precisar do Livramento
nesses contra-ataques aí para poder balançar as redes na Copa do Mundo. Vamos falar de dois jogadores que jogam em centros importantíssimos, né, do futebol europeu. O primeiro é Logan Costa, jogador que nasceu na França, né, é mais um dos filhos da diáspora, como diz o Bubista. E o Logan Costa, ele talvez, ao lado do Sidney, né, são jogadores de mais alto nível da seleção de Cabo Verde, que atua no nível maior, né? Ele é um zagueiraço, joga no Villarreal da Espanha, boa cobertura, boa saída de bola, longilíneo, é realmente um zagueiro muito bom, e que assim, ele bem eleva muito o nível da defesa de Cabo Verde. O problema é físico, né? O Logan Costa, o último jogo dele foi no dia 25 de maio do ano passado, e ele está enfrentando muitos problemas com lesões, né? O problema dele é na coxa e vamos ver se ele vai conseguir estar em forma. Segundo a imprensa de Cabo Verde, eles têm a expectativa de que o Logan Costa vai se recuperar a tempo para conseguir jogar a Copa do Mundo. E assim, é uma corrida contra o relógio, né? Será que ele vai estar bem? Será que ele vai ter ritmo? Ele já está treinando com os reservas do Villarreal, então ele já está fazendo um trabalho com bola nesse mês de abril, né? Vamos ver como que ele vai estar fisicamente para ajudar Cabo Verde na Copa. E o outro é Sidney Cabral, lateral esquerdo do Benfica, né, que se envolveu em uma polêmica recente no duelo entre Benfica e Real Madrid na UEFA Champions League, porque os jogadores do Benfica, né, a imprensa de Portugal pegou muito no pé dele porque ele pediu a camisa do Vinícius Júnior depois do jogo, e foi um jogo que teve muita polêmica, né, teve problema com o caso de racismo de um jogador do Benfica com o Vini, enfim, foi uma loucura, e aí ele pediu a camisa, então eles entenderam que o Sidney Cabral estava do lado do Vinícius na polêmica. Isso à parte, é um lateral muito veloz, é um cara muito rápido e que ajuda muito, especialmente ofensivamente. Defensivamente não é tão bom assim, mas ofensivamente é um cara que pode ajudar muito a equipe de Cabo Verde a construir, especialmente em contra-ataques aí, oportunidades, né? E ele é outro jogador que nasceu fora de Cabo Verde. Ele, assim como o Livramento, nasceu na cidade holandesa de Roterdã. Com 29 anos, Kevin Lenini é aí o volantão titular da seleção de Cabo Verde, né? Ele joga no Krasnodar da Rússia e é um cara muito importante na recuperação de bola, também na saída de bola. O Lenini tem aí uma experiência boa do futebol russo para ajudar Cabo Verde a ter aí um bom controle de jogo, né, que também é importante. E o outro destaque é o goleirão Vozinha, né, de 39 anos. O nome dele é Josimar. A história é sensacional. O pai dele queria homenagear o Jorge Valdano, jogador da seleção da Argentina, mas na época os militares não permitiram que ele desse esse nome ao filho. Então ele homenageou o Josimar, jogador do Botafogo, né? E aí o Josimar se tornou goleiro da seleção de Cabo Verde. O apelido dele é Vozinha, porque ele foi criado pelos avós. Vozinha está aí há muito tempo defendendo a seleção, passou por todos esses momentos, Copas Africanas, é o segundo capitão, né? Quando o Ryan Mendes não está em campo, o Vozinha se torna o capitão, né? É um nome histórico de Cabo Verde. O problema é que no jogo contra o Chile, no FIFA Series agora em março, ele foi muito mal, ele cometeu falhas assim muito complicadas, e aí se questionou a titularidade dele, será que não era melhor ir para a Copa do Mundo com um goleiro mais jovem? E aí ele ficou no banco no jogo contra a Finlândia. Não sei se apenas um dia ruim vai estragar toda uma história e vai impedir que o Vozinha seja titular durante a Copa do Mundo, mas tem essa dúvida aí. E é com essa dúvida que a gente abre o nosso campinho aqui, né? Agora tem uma disputa no gol entre o Vozinha e o Márcio Rosa, que joga na Bulgária, né? Na lateral direita a gente tem o Steven Moreira, que atua nas principais partidas, né? Jogador do Columbus Crew, mas de vez em quando o Bubista escolhe o Wagner Pina para jogar do Trabzonspor, né, da Turquia. Mas o Moreira, em via de regra, é titular e ele tem uma boa chegada ao ataque, é um jogador que defensivamente compromete pouco, então é muito importante. Na zaga,
Durante toda essa reta final de ciclo, aí a dupla de zaga é o Pico Lopes e o Dinei Borges, né? Ambos são capitães no seu time, então isso é muito interessante, né? O Pico, ele é o capitão do Shamrock Rovers e o Dinei Borges é o capitão do time dele lá nos Emirados Árabes Unidos. Essa liderança é legal, né? Mas se o Logan Costa tiver em condições, certamente ele vai ser titular aí ao lado do Pico Lopes. Na lateral esquerda, o Sidney Cabral é o jogador titular, né? O João Paulo já atuou por ali em alguns jogos, mas o titular é o Sidney Cabral. Tem muita qualidade de estouro ali dos demais, né? Indo para o meio campo, a gente tem o Lenine fazendo a dupla de zaga com o Yannick Semedo, né? A dupla de volantes, perdão, né? Com o Yannick Semedo. Bom, e do meio para frente, mexe-se mais. O Livramento é o titular absoluto lá no ataque, né? Nesse 4-2-3-1. Mas aqui a gente tem um time que muda muito de posição e depende muito do jogo, do que deseja o treinador, né? O Ramiro Monteiro, ele é titular, né? Pelo lado direito. Às vezes o Ryan Mendes joga aberto pela direita e o Arcanjo se torna o jogador por dentro. E lá na esquerda tem uma disputa. Em alguns jogos é o Cabral, o Giovanni Cabral, ou então o Semedo joga por ali. Outro Semedo, né? Temos o Yannick Semedo, que é o volante, e o Willy Semedo, que é um ponta, que joga na ponta pelos dois lados. A gente está falando de uma seleção que gosta do contra-ataque, que gosta de roubar a bola em bloco médio, que vai pressionar muito pouco. Assim, é raríssimo o momento de pressão de Cabo Verde. Eles querem roubar a bola no bloco baixo ou no bloco médio e ou avançar com posse ou então disparar em contra-ataque. Bom, abrindo nossos prints, é muito legal entender como o time de Cabo Verde com posse, ele não respeita muito a posição não, tá? O time do Bubista troca muito de posição. No desenho, por exemplo, tático do jogo contra a Eswatini, que é o jogo que garantiu a vaga para a Copa, a gente tem o Ramiro Monteiro, camisa número 10 pela direita, o Willy Semedo na ponta esquerda e o Ryan Mendes por dentro. Mas olha o que acontece durante o jogo, olha a troca de posição. A gente tem o Ramiro Monteiro jogando aqui ó, com a bola, com a camisa 10, pelo lado esquerdo, dobrando com o Ryan Mendes. Eles inverteram de lado, o Ryan Mendes, camisa 20, agindo como um ponta, porque ele flutua muito por dentro e pelos lados do campo, e o Semedo como um ponta direita. Então, assim, essa troca de posição vai ser muito normal. É um time que vai girando, principalmente esses jogadores da linha de 3 do meio campo. Mais uma vez aqui o lado esquerdo, que é o lado forte de ataque de Cabo Verde. E aqui a gente está vendo um amistoso contra o Chile, né? O Jorginho Soares jogou com a camisa 10 e aqui ele dá um passe para o Sidney Cabral, vindo em velocidade. Qual que é a mágica aqui? O Sidney Cabral ele é muito rápido. Quem acompanha os jogos do Benfica sabe disso. Ele dispara numa velocidade muito grande, então ele chega para ultrapassagem na ponta esquerda com muita facilidade. Então é importante que Cabo Verde saiba reter a bola do lado esquerdo e saiba aproveitar essa ultrapassagem, ou então fazer uma jogada pelo lado direito e tentar inverter para explorar essa velocidade do Cabral para encontrar um contra-ataque. De repente daí pode sair uma jogada de um gol numa Copa do Mundo. E vamos falar dos defeitos, né? Cabo Verde para mim tem dois grandes defeitos defensivos. O primeiro é bola aérea. É uma defesa frágil em bola aérea, precisava melhorar muito o posicionamento em relação a isso, porque sofre muito defensivamente em escanteios, em cruzamentos na área, né? Aí pode ser o caminho para as seleções fazerem gol em Cabo Verde. E assim, as infiltrações, né? A gente pega o jogo com a Líbia, que foi a penúltima rodada, a Líbia cansou de fazer jogada em infiltração, né? O primeiro gol sai numa triangulação nas costas do lateral esquerdo, e aí vem o cruzamento para o gol, e o segundo foi esse aí, ó. O volante faz o passe lá atrás, o atacante domina, e aí ele chega sozinho na entrada da área, não tem um acompanhamento, aí sai o segundo gol da Líbia. E é muita infiltração, eu não gosto de usar esse termo, mas de ingenuidade, que eu acho ele muito raso, né? Mas assim, falta um pouco mais de refino
da seleção de Cabo Verde de não cair em certas jogadas que vem com o tempo, que vem com o intercâmbio, que vem com o número de jogos grandes que a seleção possa fazer. Bom, projetando Cabo Verde para a Copa, a estreia é nada mais, nada menos que com a Espanha, né? Já começar com a seleção que a maioria das pessoas considera a principal ou uma das principais favoritas ao título, né? Cabe a Cabo Verde ter que fazer o primeiro jogo com a Espanha. Mas depois joga com o Uruguai, em Miami, e encerra a sua participação no grupo contra a Arábia Saudita, em Houston. Assim, não é impossível Cabo Verde avançar. É improvável, né? É improvável. Mas não é impossível. Eu acho que assim, Cabo Verde tem condições de fazer um jogo igual com a Arábia Saudita e de repente até ganhar. Fazer um jogo, principalmente porque a Arábia Saudita não está bem, né? Trocou de treinador agora, vamos ver como é que eles vão chegar para a Copa. Mas assim, dá para Cabo Verde fazer um jogo ali competitivo com a Arábia Saudita e buscar a vitória. A questão para mim tem que chegar nesse jogo vivo. Tem que chegar nesse jogo com chances de, se ganhar esse jogo, pode avançar. Até porque passam os 8 melhores terceiros e esse grupo ele vai ser o 8º a se decidir. Vai ser ali de noite, o segundo horário ali do dia. Então vai ter só o grupo da Bélgica para encerrar o dia e depois os 3 últimos grupos do dia seguinte, no sábado, né? Então vai ser o 8º grupo a se decidir. Ele já vai ter visto a pontuação de 7 terceiros colocados. Então Cabo Verde vai saber o que precisa para se classificar. O que não pode? Tomar uma sacola da Espanha e uma sacola do Uruguai. Aí já era. Aí vai entrar já eliminado contra a Arábia Saudita. Tem que chegar vivo. Se conseguir um pontinho contra o Uruguai ali, quem sabe? Ou então perder os 2 jogos de pouco, aí dá para, de repente, sonhar com a vaga. Mas não é o provável, né? Até o Bubista fala que o objetivo é colocar Cabo Verde no mapa do futebol. O mundo vai ver Cabo Verde jogar, vai ver os tubarões azuis em campo e Cabo Verde vai ser falado, né? Até alguns jogadores em entrevistas disseram que para o país é muito bom, eles estão muito felizes porque vai aumentar o turismo em Cabo Verde vai se tornar um destino mais conhecido. É muito mais do que só 3 pontos, né? Estar numa Copa do Mundo para uma nação como Cabo Verde. Certo, gente? Tem muito vídeo aqui para vocês maratonarem sobre as seleções nacionais e também tem uma novidade, tá? Lá no Twitter, a partir de agora eu começo a falar das seleções, de fazer essa série também lá no meu perfil. Siga lá no Twitter, porque lá também dá para a gente colocar notícias mais factuais sobre as seleções nacionais. Então siga lá, @Miguel Fortunato, certo? Me siga e escreva aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!